CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Daremos continuidade ao estudo do livro Obras Póstumas. O evangelho que leremos antes é o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino dos céus é deles. Jesus, aqui estamos buscando a humildade e a simplicidade no conhecimento da doutrina espírita, para sermos merecedores em nosso interior deste reino dos céus. Que a tua paz nos acompanhe, nos envolva nestes momentos de enlevo que a doutrina espírita, que o estudo da doutrina espírita nos proporciona. Que o mestre Kardec possa estar ao nosso lado a nos inspirar. A obra que ele escreveu, em nome dele, em nome do continuador desta obra, Leon Denis, do altivo diretor da nossa Casa de Amor e da coluna de espíritos que dirige o nosso CEAP. Em nome do amor, em nome do nosso amor, minha querida, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, iniciamos os estudos desta manhã. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Letícia, o que significa obras póstumas? Obras pós-morte. Muito bem. Então, essa aqui é uma obra pós-morte de Kardec. O que foi colocado aqui neste livro foi o apanhado dos manuscritos que estavam sobre a sua escrivaninha e dentro de suas gavetas, depois do seu desencarne. Os espíritos escreveram e ele compilou o Livro dos Espíritos, que é a coluna mestra da doutrina espírita, coluna vertebral, a obra principal é o Livro dos Espíritos. Por isso temos que conhecer primeiramente o Livro dos Espíritos. As demais obras são costelas do Livro dos Espíritos. Por exemplo, o livro A Gênese, que foi escrito em 1869, o último livro, é a primeira parte do Livro dos Espíritos, corresponde à primeira parte do Livro dos Espíritos. O Livro dos Médiuns, escrito em 1865, não, 1857, o Livro dos Espíritos, 58, 59, 1850, caramba, não vou ficar adivinhando não, tá aqui, minha cabeça. O Livro dos Médiuns corresponde à segunda parte do Livro dos Espíritos. O Céu e Inferno, a quarta parte do Livro dos Espíritos, que fala das penas e consolações. O Evangelho, que acabamos de ler, corresponde à terceira parte do Livro dos Espíritos, que das questões morais. E o Livro dos Médiuns, a segunda parte do Livro dos Espíritos. 1857, 1857 o Livro dos Espíritos, 1850 e... Por que essa cabeça falha tanto, hein? Por quê? Está aqui, ó. Livro dos Médiuns, 1861, o Evangelho, 1864, o Céu e Inferno, 1865, a Gênese, 1869. Funcionou, viu? Foi só dar um tranco. Eu não posso contar uma piada, toda vez vem na minha cabeça, que o altivo contou para mim. Então é uma piadinha, mas eu não vou falar aqui, porque não posso falar. Tem que ser aqui, só com a gente aqui. Quando a minha cabeça falha, eu lembro do que ele falou. Eu lembro do que ele falou, uma gracinha que ele falou, mas eu não posso falar aqui, né, em público.
Toda vez eu me lembro. Vamos lá. Uma piada, uma gracinha. Paramos aqui na carta do senhor Baudin, médio a senhorita Baudin, da família Baudin. Eram duas meninas. Deixa eu pegar aqui. Olha, que a gente vai falando uma coisa, outro assunto, acaba a gente confundindo às vezes. Até para eu pegar celular para mim aqui é difícil. Espera aí, eu não gravei isso não. As senhoritas da família Baudin. Caraca. Deixa eu escrever aqui. É Julie e uma de 15 e outra de 16 anos. Juni e Carolina, né? Caroline. Mas vamos ver aqui. Kardec e a família Baudin. Caroline. É? Não. Não. São lembradas pelo movimento espírita por terem sido uma das primeiras médiuns das quais Allan Kardec. Vamos lá. Mas é um outro nome. É Julie. Julie Carolina. Mas não tem problema. Então vamos lá. Na casa do senhor Baudin, pergunta ao Espírito de Verdade. Vem uma pergunta ao Espírito de Verdade. O que foi revisto, o que foi revisado está bem. Não, desculpe. Vem me ajudar aqui. Eu já estou lendo a resposta. Faz a pergunta que eu vejo a resposta. Tá ligado aqui, Thiago? Alô? É 283, você botou aí direitinho? 17 de junho de 1856. O Livro dos Espíritos. Pergunta a verdade. Uma parte da obra foi revista. Seríeis bastante bom para me dizer o que pensais dela? O que foi revisado está bem, mas quando tudo terminar, ser-te-á necessário revê-la ainda, a fim de ampliá-la em certos pontos e de abreviá-la em outros. Kardec pergunta: pensais que deva ser publicado antes que os acontecimentos preditos se tenham cumprido? Uma parte sim, mas tudo não, pois eu te asseguro que teremos capítulos muito espinhosos. Por mais importante que seja este primeiro trabalho, não é senão uma espécie de introdução. Ele tomará proporções que hoje estás longe de suspeitar, e que tu mesmo compreenderás que certas partes só poderão vir à luz muito mais tarde e gradualmente, à medida que as novas ideias se desenvolverem e criarem raízes. Dar tudo de uma só vez seria uma imprudência. É preciso dar tempo para que a opinião se forme, e encontrarás com impacientes que te empurrarão para diante. Não os ouças. Vê, observa, sonda o terreno, saibas esperar, e faz como o general prudente que só ataca quando chega um momento favorável. Então vamos lá. Ele está se referindo aqui ao lançamento do Livro dos Espíritos,
Isso foi em 1856, ó, a pergunta aqui, ó, 17 de junho de 1856. E ele lançou a Revista Espírita, foi publicada em 1858, após o lançamento do Livro dos Espíritos. Ele só vai publicar o Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857. É que ele publica o Livro dos Espíritos. Primeiro, uma pequena parte, com 500 e poucas perguntas, feito por essas meninas da família Boudin, principalmente a Caroline. E a Julie, né? Era Julie Caroline, até aquele outro nome. Depois vem ajuda a irmã Jafé, aquela médium sonâmbulo, e praticamente a segunda parte toda do Livro dos Espíritos por Hermance Dufour. Então ele publica 500 e poucas perguntas, depois vem com Hermance Dufour, ele complementa o Livro dos Espíritos com 1019 perguntas. Agora você vê o que o Espírito está dizendo para ele. Eu vou ler novamente essa resposta aqui. E o detalhe, tudo ele passava pelo crivo dos Espíritos. E isso é importante para nós, dirigentes de casas espíritas. Nós não podemos fazer coisas doutrinárias da nossa cabeça. Nós precisamos consultar os Espíritos, precisamos da orientação deles, do balizamento, sobre risco de colocar o nosso personalismo e desviar a doutrina. Então, aquelas perguntas que você me fez ali. Leon Denis, no livro No Invisível, ele diz o seguinte: a gota de água que cai da chuva continua uma pérola. A gota d'água que desce da chuva continua uma pérola quando cai sobre uma folha, ou se transforma em lama quando cai no barro. O futuro do Espiritismo será aquilo que os homens fizerem dele. Olha a nossa responsabilidade. Eu digo sempre isso para eles aqui. Não podemos conspurcar a doutrina espírita, sob pena de fazer o que os homens fizeram com o cristianismo, que foi todo deturpado. Várias interpolações juntaram, foi São Jerônimo que juntou. Tem um livro ali de Leon Denis, Cristianismo e Espiritismo, que ele fala muito bem a ordem que o São Jerônimo, né, foi canonizado como santo pela igreja, recebeu do Papa para fazer uma obra nova e juntar com o Antigo Testamento. Então você vê, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, depois a Septuaginta, que eram 70 anciões, né? Anciões. Hã? Anciãos. A Septuaginta foi traduzida do hebraico para o grego. Depois, a Vulgata Latina foi traduzida do grego para o latim. E São Jerônimo juntou tudo isso. Você traduz de uma língua para outra, você já perde muita coisa. O significado das palavras, as palavras têm vários significados. E depois, você vê a Bíblia, conjunto de livros. A Bíblia foi traduzida então para várias línguas, e só em português são dezenas de traduções, cada uma mais tendenciosa do que a outra. Tem as traduções protestantes, tem as traduções católicas, tem agora tradições espíritas. É um espírita que tem traduzido aí ele que fala bem aí, a beça. Haroldo Dutra Dias tem ali o Novo Testamento muito bom. Então, a gente tem que pegar a essência de tudo isso. E se a gente misturar, a gente perde, deixa de ser doutrina para ser a minha opinião, para ser a nossa opinião. Então, é doutrina dos espíritos. Aí você vê que claramente Kardec passando pelo crivo do Espírito Verdade, a obra que ele não tinha acabado.
E olha como ele não sabia o que ia acontecer. Eu vou ler a resposta de novo. Aqui, ó. Uma parte sim. Ó, pensais que deva ser publicado antes que os acontecimentos preditos se tenham cumprido? Os acontecimentos que o Espírito Verdade falou lá atrás. Ele diz assim, uma parte sim, mas tudo não. Pois eu te asseguro de que teremos capítulos muito espinhosos. Pois mais importante que seja este primeiro trabalho, não é senão uma espécie de introdução. Ele tomará proporções que hoje estás longe de suspeitar, e que tu mesmo compreenderás, está longe de suspeitar a proporção do trabalho que ele ia fazer. Estás longe de suspeitar, e que tu mesmo compreenderás que certas partes só poderão vir à luz muito mais tarde, gradualmente, à medida que as novas ideias se desenvolverem e criarem raízes. Dar tudo de uma só vez seria uma imprudência. É preciso dar tempo para que a opinião se forme. E encontrarás com impacientes que te empurrarão para diante. Não os ouça. Olha aqui o Kardec está dizendo, não os ouça. Vê, observa, sonda o terreno, saibas esperar. E faz como o general prudente que só ataca quando chega o momento favorável. Olha só. Quando você pega aqui o Livro dos Espíritos, Letícia, aqui você vai estudar a doutrina espírita, tá? Como tem que ser estudado. Tem casas que estudam. Aqui é uma delas. Você pega aqui o prolegômeno. O que é o prolegômeno? Prolegômeno é uma introdução, né? Um resumo. No final do prolegômeno, e a gente pega desde o prolegômeno, assina o livro. Assina o Livro dos Espíritos. São João Evangelista. Essas respostas estão aqui. Olha a pleiade de espíritos que compilaram, que trouxeram as respostas a Kardec. João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg, etc. E muitos outros espíritos. E muitos outros. E quando você pega a resposta aqui do Livro dos Espíritos, você vê que, pela resposta, isso não é da cabeça humana. E muitas das respostas iam de encontro, principalmente no Livro dos Médiuns, de encontro ao raciocínio de Kardec. Então não era da cabeça dele. Não foi ele que descobriu os espíritos, não foi Kardec. O fenômeno se revelou, está aqui no Livro dos Espíritos, na introdução. Eles disseram, nós somos as almas dos homens que já morreram. Isso foi dito aqui, no meu livro está todo sublinhado, eu sei onde é que está, nesse outro aqui. Está aqui, na introdução número 4, abri certinho. A justeza das respostas, sua correlação com a pergunta causaram espanto. Quer dizer, é o espírito que estava respondendo lá causou espanto a todo mundo. Está na introdução número 4. Porque no início, Kardec pensava que o magnetismo explicava tudo isso. As cadeiras se mexendo, as mesas, dança das mesas, como vulgarmente foi chamado. Quando começou a dar resposta, aí mudou a coisa de ótica. Então ele está aqui. O ser misterioso que assim respondia, interrogado sobre a sua natureza, o que é a natureza, a origem dele, quem era ele, declarou que ele era espírito ou gênio. Atribuiu-se um nome e forneceu diversas informações a seu respeito. Isto é uma circunstância muito importante que deve ser assinalada, porquanto ninguém imaginou os espíritos como um meio de explicar o fenômeno. Foi o próprio fenômeno que revelou a palavra.
Frequentemente nas ciências exatas fazem-se hipóteses para se ter uma base de raciocínio. Ora, aqui não foi absolutamente o caso. Foi o próprio fenômeno que se revelou. Então, Kardec aqui, no Obras Póstumas, ele está nesse início aqui, falando sobre isso já. Mas ele não tinha ideia do que teria pela frente. Ele não tinha lançado o Livro dos Espíritos. Mas ele nem pensava em lançar o Livro dos Médiuns, nem não passava pela cabeça dele. Nem o Evangelho, nem o Céu e o Inferno, e muito menos a Gênese. Nenhum deles. E ele, quando publicou a primeira parte, ele deu aquilo ali como achou que aquilo estava pronto. E não estava. Teve que completar. Tem uma nota aqui de Kardec, escrita em janeiro de 1867. 1867, nota. Não sei se é de Kardec. Vamos ver aqui essa nota aqui que a Carmen vai ler. Ó, em 67 já tinha 10 anos do lançamento do Livro dos Espíritos. Vai lá. Na época em que essa comunicação foi dada, eu apenas tinha em vista o Livro dos Espíritos. E estava longe, como disse o Espírito, de imaginar as proporções que tomaria o conjunto do trabalho. Você acabou de falar. Os acontecimentos preditos só deveriam se cumprir vários anos depois, já que ainda não aconteceram até o momento. As obras que até agora apareceram só foram publicadas sucessivamente e fui levado a fazê-las à medida que as novas ideias se desenvolviam. Das duas que restam a fazer, a mais importante, a que pode ser considerada como o coroamento do edifício e contém, com efeito, os capítulos mais espinhosos, não poderia vir à luz sem prejuízo antes do período dos desastres. Eu não via, então, senão um único livro, e não compreenderia que ele pudesse cindir enquanto que o Espírito fazia alusão àqueles que deveriam se seguir, e que teria havido inconvenientes em publicá-los prematuramente. Aí ele vai reescrever o que o Espírito Verdade disse para ele. Então, só para você se situar, ele escreveu isso aqui 10 anos depois da comunicação. Ele recebeu aquela comunicação, falou, e guardou. Ele não publicou em lugar nenhum. Então, 10 anos após essa publicação que ele coloca, que ele está escrevendo aqui, ó, em 1867. Aquilo foi dado em 1856. Continua aí. Aí o Espírito tinha dito a ele anteriormente, né? Saibas esperar, disse o Espírito. Não ouças os impacientes que te empurrarão para diante. Aí Kardec volta a dizer, não faltaram os impacientes, e se os tivesse ouvido, teria conduzido o navio em cheio para os arrecifes. Coisa estranha, enquanto alguns me incitavam a ir mais rápido, outros acusavam-me de não ir tão devagar quanto devia, e constantemente tomei por bússola a marcha das ideias. Agora olha só, a firmeza de Kardec. Ele não se deixou levar pela conversa dos outros, não se deixou. Manteve-se firme nos seus propósitos e atendeu fielmente o que o Espírito disse lá atrás. Não bota a carroça na frente dos burros, não vai dar ruim. Foi isso que o Espírito disse. Chegarão aqueles que vão te impulsionar para frente. Segura, senão vai perder tudo. Aí ele está colocando aqui, ó, teve gente que me impulsionou e teve gente que disse que eu estava muito lento. Continua. De quanta confiança no futuro não deveria estar animado à medida que via efetuarem-se as coisas preditas e que reconhecia a profundeza e a sabedoria das instruções dos meus protetores.
coisas invisíveis. Muito bem. Ficou bem claro isso, Letícia? Vamos ver se acho que dá para a gente estudar mais uma aqui. Ela é grande. O de 11 de setembro é curtinho. Vamos lá. 11 de setembro de 1856, na casa do senhor Baldim, médium senhorita Baldim, que era filha do senhor Baldim. Vamos lá. O livro dos Espíritos, até então ele não tinha publicado ainda. Não. Após ter feito a leitura de alguns capítulos de O Livro dos Espíritos concernentes às leis morais, o médium escreveu espontaneamente. Oi? Alô? Alô? Você vai ler ou eu leio? Compreendeste bem o objetivo do teu trabalho. O plano está bem concebido. Estamos contentes contigo. Continua, mas sobretudo quando a obra estiver terminada, lembra-te de que te recomendamos fazê-la, imprimir e propagá-la. É de utilidade geral. Estamos satisfeitos e não te deixaremos nunca. Crê em Deus e caminha. Agora você vê, aí assina aqui, vários espíritos. Olha o apoio que o nosso Kardec teve. E ele seguia. Ele seguia a orientação. Aí ele estava começando a compreender o trabalho. Eu tinha essa tradução, eu tinha esse livro. A primeira, como é que chama? Edição do Livro dos Espíritos, com 500 e poucas perguntas. A tradução para o português era de Canuto Abreu. Então era interessante o livro. Ele tinha pergunta numa página e a resposta era na outra. Aí eu emprestei. Não. Pronto, não precisa dizer mais nada. Esse livro era do altivo. Eu não deveria ter emprestado. Nunca. Não. Eu sei com quem está. Ela nega. É uma mulher. Mas está com ela. É mesmo? Eu não vou falar aqui, que eu vou falar o nome Você dela. nunca pediu de volta? Peraí. Várias vezes ela disse que não está com ela, mas eu entreguei a ela. Agora eu também não posso dizer que é meu, porque era do altivo. É verdade. Agora, eu tenho o livro dos Espíritos do altivo. Tem? Está aqui guardado comigo. Esse ninguém pega. E eu sei com quem está o livro dos médios dele. Eu já pedi para ela. Essa é a Tereza. A Tereza, vou pensar no seu caso. Tereza, me dá o livro. Tu não vai usar isso? Me dá o livro. Me dá o livro que eu vou botar ali. Eu vou expor esse livro junto com o busto que o professor fez. Então eu tenho o livro dos Espíritos. Sei com quem está o livro dos médios. O primeiro, que era essa tradução, sei também com quem está, mas ela nega. Então o que eu vou fazer? Uma ciumeira danada, né? Então tá aí. Quando eu se eu pego no laço para falar do livro dos Espíritos, eu pego o livro dele, porque está tudo bisurado. Uma pergunta relacionada à outra, ele botou tudo a caneta. Aí eu vou lá, pego ali, Céu e Inferno está falando sobre isso, depois da morte de Leon Denis, página tal, aí eu vou lá certinho. Me dou bem. Mas eu poderia ter tido acesso a outras obras, mas bobeei. Diz que ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, né? Eu acho que sim. É o livro, está falando de livro. Vamos lá. Aí está aqui, ó. Compreendeste bem o objetivo do seu trabalho, o plano está bem concebido, estamos contentes contigo, continua, mas sobretudo quando a obra estiver terminada. Lembra-te de que te recomendamos fazê-la imprimir e propagá-la. É de utilidade geral. Estamos satisfeitos e não te deixaremos nunca. Crê em Deus e caminha. Vários espíritos. O que a gente pode trazer para a gente aqui? Que nós estamos com esses vários espíritos. E a nossa missão, se eu puder colocar essa palavra, é manter a chama viva da pureza doutrinária. Manter o pensamento dos espíritos que Kardec trouxe vivo.
Então, tem casas dizendo que Kardec está ultrapassado, que precisa ser atualizado. Tem gente dizendo que até a linguagem de Jesus precisa ser atualizada. Nós somos da opinião de que Kardec não chegou nem a ser conhecido ainda. As suas obras ainda não são de domínio público. Ela veio para a humanidade atualizar o quê? E vemos pessoas colocando o seu personalismo e com isso, claro, a sua opinião, deturpando a resposta que os espíritos deram, deturpando o pensamento de Kardec. Não é o nosso caso. Entendeu? Então vamos lá. Dá para mais um? Acho que não, né? Esse aqui é bem grande. Ali temos ali, ó, tem 15 minutos de estudo. 15 minutos para dar 45 minutos, né? Nós começamos, eram 10h10, né? Atrasamos um pouquinho. Sim. A tiara espiritual. Isso aqui é interessante, a tiara espiritual. É. Vai lá, cada um lê um pouco, começa aí. Tiver a oportunidade, voz de homem, Carmen, vamos embora. Ah, não vai dar, só na próxima. Tiver a oportunidade de conhecer a senhora Cardone nas sessões do senhor Rustam. Alguém me disse, creio que foi o senhor Carlotti, que ela possuía um talento notável para ler nas mãos. Nunca acreditei na significação das linhas da mão, mas sempre pensei que, para certas pessoas dotadas de uma espécie de segunda vista, isto podia ser um meio de estabelecer uma relação que lhe permitisse, como nos sonâmbulos, dizer algumas vezes coisas verdadeiras. Olha só, gente, isso aqui, o livro já tinha sido publicado, tá? Foi em 6 de maio de 1857. Então está falando da senhora lá que lia a mão, tá? É, e ele ficou interessado em conhecer a Vamos moça. ver esse artigo aqui. Os sinais da mão. Os sinais da mão são apenas um pretexto, um meio de fixar a atenção, desenvolver a lucidez, como o são as cartas, a borra de café, espelhos ditos mágicos, para os indivíduos que gozam dessa faculdade. A experiência me confirmou mais de uma vez a veracidade desta opinião. Seja como for, esta senhora, tendo-me convidado para ir vê-la, acedi ao convite e eis um resumo do que ela me disse. Então vamos lá, o que Kardec está dizendo? Que ali a pessoa se concentra. Deixa eu ler a sua mão aí. Está escrito aqui, mão amarela, hein? É, Mão de mentiroso, que mão amarela é quem mente. porque está morrendo também. Você nasceu no dia 27 de julho de Olha! 1959, eu estou vendo aí. A pessoa se concentra tanto como se concentra no baralho, na borra de café, no copo com água. Lá na Malé, quando eu trabalhava lá, a moça tinha uma lá que ganhava um dinheirinho, né? Ela era assistida, era muito engraçada. E ela jogava cartas. E estudou o livro dos Espíritos comigo, estava estudando o livro dos médios. Aí eu perguntei para ela, fulana, me diz a verdade, você está jogando, ela dizia que tinha parado de jogar, mas de vez em quando ela jogava, quando a coisa estava ruim ela ganhava um dinheirinho. Mas você vê na carta mesmo o acontecimento de seu Newton? O senhor sabe que não. Eu escuto tudo aqui, o Espírito fala na minha cabeça. Mas se eu não jogar a carta, eles não acreditam. Então eu tenho que jogar a carta para eles acreditarem. Mas na verdade eu escuto. Você está entendendo? O pai de santo pega lá o búzio, né? Pega aquelas conchinhas, balança, balança, balança e joga. Aí ele vai pegando um por um e vai dizendo, né? Coloca lá a roupa dele, a guia. Se você for lá conversar com ele, você não acredita, mas quando ele joga lá o búzio, botou lá o seu aparato, você acredita. Então tem gente que precisa daquilo.
aí ele tem que jogar o búzio. Tem gente que vai na cartomante, aí ela joga a carta. Tem gente que vai na cigana, ela lê a mão. Mas na verdade, está tudo aqui. Vem na cabeça do médium. Tem gente que vê a borra do café. Eu já sabia também, até hoje fazem isso. Do café, a borra do café. Você está vendo? Está entendendo? Aí a pessoa vai, não, mas está na borra de café, está no copo d'água, está aqui, olha. Você não está vendo? Uma vez uma pessoa falou para mim, mostrou o copo d'água. Você não está vendo? Está tudo aqui, ó. Eu só estava vendo o copo com água. E ela estava querendo me impressionar, dizendo assim, você não vê nada, só eu que vejo. Eu falei, estou vendo. Aí uma hora eu falei, estou vendo, para ela parar de tirar aquele copo da minha frente. Eu estou vendo também. Então, está aí. Eu falei, está aí. Entendeu? Tem gente que vê na pedra. Mas, como Kardec disse, a intuição, uma espécie de dupla vista. Pede a Dilane para ler a sua mão, para ver se ela não vai ler. Entendeu? Agora, que espírito que vai se aproximar dela quando ela lê? Exatamente. Quem que gosta disso? Não são os ciganos? São médiuns. São médiuns. Ah, você acredita nos ciganos? Claro, tem cigana beça por aí. Acredita no que eles falam? Depende. Doutrinariamente eu sou espírita. Acredito que os espíritos falaram aqui na codificação. Então vamos lá, vamos ver o que essa senhora falou com Kardec. Deixa eu ler um pedacinho. Nascestes com uma grande abundância. Viu, eu li a tua mão, vi o dia que você nasceu. Pois é, Acertei? Acertou. Nasceste, está ficando velho, hein? Tô. 1959? Pois é. Aqui é público, né? Para o YouTube inteiro saber. Caraca. Nasceu no mesmo dia que eu, 27 de julho de 1959. Nasceste com uma grande abundância de recursos e meios intelectuais. Vai, continua. Extraordinária força de raciocínio. Isso é a moça falando para o Kardec. Vosso gosto formou-se governado pela cabeça. Moderais a inspiração pelo raciocínio. Submeteis o instinto, a paixão, a intuição ao método, à teoria. Tiveste sempre o gosto para as ciências morais, amor da verdade absoluta, amor da arte definida. Kardec é um cara extremamente acertou tudo, racional. Né? E realmente, ele, pelo que eu já li, né? Vosso estilo tem número, medida, cadência, mas às vezes trocaríeis um pouco de vossa precisão pela poesia. Como filósofo idealista, estivestes submetido às opiniões de outrem. Como filósofo crente, experimentais agora a necessidade de fazer seita. Benevolência judiciosa, necessidade imperiosa de sustentar, socorrer, consolar, necessidade de independência. Muito suavemente vos corrigis da prontidão do arrebatamento do vosso humor. Ele era muito controlador de si mesmo, né? Ele, quando sentia arrebatar alguma coisa, ele imediatamente voltava, né? Voltava ao equilíbrio. Ele não gostava de se expor, né? Vamos continuar aí. O que a médium está falando para ele lá? Éreis singularmente próprio para a missão que vos foi confiada, pois foste feito mais para vos tornar o centro de desenvolvimentos imensos do que capaz de trabalhos isolados. Vossos olhos têm o olhar do pensamento. Vejo aqui o sinal da tiara espiritual. Ele está bem pronunciado.
Vede, olhei e nada vi de particular. Isso ela Igualzinho estava eu olhando olhei, a mão dele. da mesma maneira que eu olhei o copo com água lá da mulher. Ele também não viu nada. Aí ele pergunta para ela: o que entendeis, perguntei-lhe, por tiara espiritual? Quereis dizer que serei papa? Se isto devesse acontecer, não seria certamente nessa existência. Resposta: observai que eu disse tiara espiritual, o que quer dizer autoridade moral e religiosa, e não soberania efetiva. Autoridade religiosa, desculpem, autoridade moral E religiosa. Tá certo. Isso que ela quis dizer. Relatei pura e simplesmente as palavras desta senhora, que ela mesma me transcreveu. Não compete a mim julgar se elas são exatas em todos os pontos. Reconheço algumas delas como verdadeiras, porque estão de acordo com o meu caráter e as disposições do meu espírito. Há, porém, uma passagem evidentemente errônea, é aquela em que ela diz, a propósito do meu estilo, que eu trocaria, às vezes, um pouco da minha precisão pela poesia. Não tenho instinto poético algum. O que procuro acima de tudo, o que me agrada, o que estimo nos outros, é a clareza, a limpidez, a precisão, e longe de sacrificar esta poesia, poder-se-ia muito mais censurar em mim, sacrificar o sentimento poético, a secura da forma positiva. Sempre preferi o que fala a inteligência ao que apenas fala a imaginação. Quanto à tiara espiritual, o livro dos Espíritos acabava de se aparecer. A doutrina estava no seu início e não se podia ainda prejulgar seus resultados ulteriores. Dei pouca importância a esta revelação e me limitei a tomar nota a título informativo. Está vendo que interessante? Aí você, como a gente conversou ali um pouquinho, tem gente que acredita em tudo isso. Agora, se você perguntar para o médium sem ler a mão, ele vai te dizer. Eu tenho um amigo, ele ainda vai vir fazer palestra aqui, eu não tenho que falar com ele, é muito engraçado. Ele que disse que Jesus era implicante, tinha a semana inteira para curar, curava no sábado. Ele conta umas coisas assim jocosas. Então ele disse que estava viajando, não sei para onde, não sei se era ali pela região serrana. Ele parou para tomar um café e veio lá uma cigana, tinha umas ciganas lá, veio uma, ficou perto dele e começou a falar com ele: olha, não pegou a mão não, né? Olha, você é isso, vai acontecer, aconteceu isso, fala uma opção de coisa para ele. E ele contando que é engraçado, ele, poxa, se alguém passasse ali e me visse consultando com uma cigana, eu com uma vergonha danada. E ela foi falando. Depois ela parou. Ó, daqui para frente, eu vou te cobrar. Ele falou assim, eu fiquei curioso, ela tinha acertado tudo. Você contei a metade, a outra metade é tanto. Você me paga que eu te conto. Agora você vê. Então ela foi junto dele, ela não pegou a mão dele para ler. Ela viu. Para outro ela pegaria a mão. Para outro ia dar importância, ela está lendo a minha mão. Mas ela não precisa da linha da mão. Porque eu posso cansar de ver a tua mão, a linha da tua mão, e não ver nada. Como ele não viu nada. Como eu não vi nada no copo que a senhora lá me mostrou. Está tudo aqui, você não está vendo? Eu não está, está claro aqui. Eu falei, não, está sim, tá. Ela guardou o copo, mas eu não vi nada. Continua aí para a gente terminar. Esta senhora deixou Paris no ano seguinte e não a revi senão 8 anos mais tarde, em 1866, quando as coisas já tinham caminhado bastante nesse intervalo. Ela me disse: lembrai-vos da minha predição da tiara espiritual? Ei-la realizada. Como realizada?
ela disse, né? Ei-la realizada. E ele diz, mas como assim realizada? Não estou, que eu saiba, no trono de São Pedro. Aí ela disse, não, mas também não foi isso que eu anunciei. Mas não sois, de fato, o chefe da doutrina, reconhecido pelos espíritas do mundo inteiro? Não são os vossos escritos que fazem a lei? Vossos adeptos não são contados aos milhões? Haverá um homem cujo nome tenha mais autoridade do que o vosso em matéria de espiritismo? Os títulos de sumo sacerdote, de pontífice, mesmo de papa, não vos são espontaneamente dados? É sobretudo pelos vossos adversários e por ironia? Eu o sei, mas nem por isso deixa de indicar de que gênero é a influência que vos reconhecem. Eles pressentem vosso papel e estes títulos permanecerão convosco. Os que perturbavam Kardec, perseguiam, chamavam ele, tá achando que tu é papa, que tu é o pontífice, né? Era uma piada, era uma implicância, mas ela disse, eles mesmo implicando, eles não reconhecem de que gênero é a influência que o reconhecem. Ela está dizendo que ele realmente era uma pessoa na mais alta, né, do entendimento dela em relação ao espiritismo. E é verdade, né? Ninguém sabia, ninguém trabalhou com ele. Kardec fez tudo, quer dizer, teve gente que ajudou, mas ele é que compilou, ele que conversou com os espíritos, diversos espíritos, a mesma pergunta, um trabalho assim gigantesco. Em resumo, ela continua dizendo, conquistastes sem a procurar uma posição moral que ninguém pode vos retirar, pois quaisquer que sejam os trabalhos que se possam fazer depois dos vossos, ou concorrerem com os vossos, sereis sempre reconhecido como fundador da doutrina. Desde este momento possuís, portanto, na realidade, a tiara espiritual, quer dizer, a supremacia moral. Vedes, pois que eu disse a verdade. Acreditais agora um pouco mais nos sinais das mãos? Menos do que nunca. E estou convencido de que se vistes alguma coisa, não foi na mão, mas no vosso próprio espírito, e vou prová-lo. Adiante ele vai dar um Olha monte de... a firmeza de Kardec, né? Admito que nas mãos, como nos pés, nos braços e em outras partes do corpo, existem certos sinais fisionômicos. Cada órgão, porém, apresenta sinais especiais segundo o uso ao qual está afeito e conforme suas relações com o pensamento. Os sinais das mãos não podem ser os mesmos dos pés, dos braços, da boca, dos olhos e etc. Estou jogando um balde de água fria em vocês, em quem está nos escutando, né? E também desmascarando esse povo aí que ganha um dinheiro fácil. A gente parar, né? São 11. Não, vamos terminar aqui, só tem esse pedaço. Quanto às pregas das palmas das mãos, sua maior ou menor acentuação depende da natureza da pele e da maior ou menor quantidade de tecido celular. E como estas partes não têm qualquer correlação fisiológica com os órgãos das faculdades intelectuais e morais, elas não podem ser a expressão. Admitindo até esta correlação, elas poderiam fornecer indícios sobre o estado atual do indivíduo, mas não poderiam ser sinais de presságios das coisas futuras, nem de acontecimentos passados, independente de sua vontade. Na primeira hipótese, eu compreenderia a rigor que, com o auxílio de tais traços, se pudesse dizer que uma pessoa possui esta ou aquela aptidão, este ou aquele pendor. Porém, o mais vulgar bom senso repele a ideia de que se possa ver ali se ela foi casada ou não, quantas vezes e quantos filhos teve,
se é viúva ou não, e outras coisas semelhantes, como pretende a maioria das quiromantes. Quiromancia é a leitura das mãos. Imagina Jesus lendo mão. Quando ela falou para aquela mulher junto ao poço de Jacó, a mulher samaritana: teve 7 maridos, e esse com que estais não é o seu. Não precisou ler a mão dela. E ela ficou, toda prosa. Como é que ele sabe disso? Quanto à tiara espiritual, entre as linhas das mãos há uma bem conhecida de todo mundo, o que representa bem um M. Se ele for bastante acentuado, dizem, o presságio de uma vida infeliz. Mas a palavra malheur, infelicidade, é francesa. E se esquecem que a palavra equivalente não começa pela mesma letra em todas as línguas, de onde segue que esta linha deveria apresentar uma forma diferente conforme a língua dos povos. Que interessante. Interessante. E por último, pois que a gente leu, faltava só um pedacinho. Sim. Quanto à tiara espiritual, é evidentemente uma coisa especial, excepcional e de algum modo individual. E estou convencido de que a senhora não encontrou esta palavra no vocabulário de nenhum tratado de quiromancia. Como então ela lhe veio à mente? Pela intuição, pela inspiração, por esta espécie de presciência inerente à dupla vista que muitas pessoas possuem sem o suspeitarem. Sua atenção estava concentrada nos traços da mão. A senhora aplicou a ideia a um sinal, no qual uma outra pessoa teria visto outra coisa, ou ao qual a senhora teria atribuído uma significação diferente num outro indivíduo. Kardec desvendou todo o mistério da quiromancia. Todo mistério é igual aquele que sonha: sonhei com um dente, vai morrer alguém. Sonhou com um sapato, defunto na certa. Não tem essas coisas, vocês querem disso? Até hoje. Aí tem gente que diz assim: dito e certo, sonhei com um dente, vai morrer um parente. Só que a pessoa já ligou aquilo à morte de alguém. Ela já ligou aquilo. De todo mundo fala, aí vai morrer alguém, aí morre alguém. É toda vez que eu sonho com dente. Mas não é o problema do dente. Não tem significação o sonho. O sonho tem significado se você tiver lá uma história que você viu, que você compreendeu, um lugar que você estava, com quem você estava, o que você estava vivenciando. Agora, sonhar com um sapato, com um gato, com um elefante, vai dar isso ou vai dar aquilo. Para quem joga num bicho, sonhou com um bicho, vai lá e joga, né? Foi bem esclarecedor esse estudo, né? Bem esclarecedor. Então faz a prece aí. Amado Mestre Jesus, agradecemos muito o momento de estudo em nossa casa, envolvidos que estamos pela espiritualidade amiga e amorosa que nos sustenta, nos estudos, nos trabalhos, e gostaríamos mais uma vez de agradecer ao querido Allan Kardec, nosso mestre, nosso professor maior, a possibilidade de aprendermos mais e mais com todos os livros por ele publicados, todo o trabalho que teve. Pedimos a Deus, nosso Pai, que o envolva em muitas bênçãos. Nós aqui agradecemos de coração feliz, pois a doutrina nos salva, nos ampara, nos ergue e conhecemos com ela a verdade. Muito obrigada, Allan Kardec. Obrigada, Mestre Jesus. Obrigada, Senhor, meu Deus, por tudo que aqui recebemos na manhã de hoje. Pedimos licença para encerrar o estudo da manhã, Obras Póstumas. Graças a Deus.